Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nosso convidado é o médico cirurgião plástico Dr. Vitor Adis. Vitor, é um prazer te receber aqui no programa. Podemos comentar um pouco a respeito das cirurgias plásticas, né? Inclusive do congresso que você levou até Poços de Caldas. É um prazer é todo meu estar aqui com você novamente. Obrigado. Vitor, então nós comentamos de congresso, eu gostaria que você comentasse com os nossos telespectadores. Eu sei que você, além do congresso, teve mutirões de cirurgia. Comenta com os nossos telespectadores, que eu acho que isso aí é muito legal, muito bom mesmo. Olha, o Congresso Sul Mineiro, ele passeia pelas diversas cidades do sul de Minas. Então ele já está se repetindo em cada cidade. Em Poços já teve em 2011 e nós repetimos agora em maio. E de lá para cá, os mutirões começaram a ser feitos pré-congresso. Virou uma rotina do cirurgião plástico, todo pré-congresso. O primeiro realizado em Poços foi em 2011, antes daquele congresso. E este ano, nós fizemos dois tipos de mutirões pré-congresso. Nós contactamos diversas cidades do sul de Minas para fazerem tumores de pele. Puxa, muito bom, hein? Foram 13 cidades e nós conseguimos realizar 178 cirurgias de tumores de pele. É um número bastante expressivo, né? É um número expressivo, o maior número do Brasil em cirurgias de mutirão. Puxa, que bom. E na véspera da cirurgia, na véspera do congresso, nós fizemos em Poços de Caldas um mutirão de pálpebra. Nós tínhamos 35 médicos de fora operando conosco aqui. Foi com o auxílio da Prefeitura e da Climep, então foi no Hospital da Zona Leste, no Pedro Sanches e na minha clínica. Esses médicos começaram cedo, às 7 da manhã, e terminaram por volta de 4 horas da tarde, 70 cirurgias de pálpebra. Puxa. Todas pacientes carentes do SUS que conseguiram realizar a cirurgia. Que coisa ótima, Vitor. Muito bom mesmo, principalmente para os pacientes, né, que estão recebendo uma cirurgia. Você não sabe quem fica mais alegre, se é o cirurgião ou se é o paciente, ou o cirurgião por estar realizando aquilo. Eu tenho que ressaltar que nós conseguimos de Poços uma equipe, uma união de 6 médicos, e eu vou citar o nome deles. Daniele Solia, que ela organizou no Hospital da Zona Leste, ela que foi quem recrutou esses pacientes para a cirurgia. Muito bom. A Rejane Vilas Boas, que é a outra médica conosco, Eduardo Baquim, Marco Túlio e o Leandro Barbosa. Hoje eu posso dizer que não sou eu só que organizo. Hoje nós temos uma equipe. Quando eu falo em mutirão, todos estão presentes, envolvidos naquilo, e é uma coisa assim tão fácil de realizar, e nós conseguimos divulgar Poços de Caldas no Brasil como uma cidade que representa bem a cirurgia plástica fazendo esse tipo de mutirão. Então não é são muito 6 hoje trabalhando. E todos esses nomes que você citou são todos cirurgiões plásticos? Todos cirurgiões plásticos reconhecidos pela sociedade com títulos dentro da sociedade. Então, hoje você fala em Poços, não é só mais o meu nome, sabe? A coisa vem, são 6 cirurgiões que participam e é uma facilidade tão grande que se torna comum fazer isso. Depois disso, houve o Congresso Brasileiro, e era em Belo Horizonte. E o presidente regional me falou que faria orelha em abano, como mutirão. Puxa. E para você recrutar e examinar, né, porque cada um de nós tem que examinar, nós fizemos 18 orelhas em abano, vésperas do Congresso Brasileiro. Tá? 9 residentes do Rio de Janeiro, entre eles meu filho, vieram do Rio de Janeiro para operar aqui. Eles assistiram 6 cirurgiões, realizando cirurgia de orelha em abano, cada um com uma técnica diferente da outra. Puxa, isso é muito bom, isso é fantástico, né, Vitor? Foi uma coisa assim tão instrutiva. Exatamente. Né? Quer dizer, o mesmo objetivo, a mesma vontade de fazer, pacientes carentes, nunca teve em Poços nada parecido em orelha em abano, que é uma cirurgia um pouco mais complicada do que uma cirurgia palpebral. Exatamente. Né? E assim, cada um fazendo de uma maneira. Tinha residente que durante 3 anos de residência nunca tinha visto um número tão grande de cirurgias em orelha em abano. Durante 3 anos, eles num dia viram aqui mais do que na residência inteira. Para os residentes foi muito bom. Foi e também os pacientes só ganharam, né, com esse congresso. Impressionante, impressionante. Foi uma coisa assim muito boa. E o mais engraçado é que depois eles não fizeram em Belo Horizonte orelha em abano.
eles fizeram pálpebra. Mas por falta de comunicação do presidente comigo, eu já tinha selecionado, eu acabei fazendo a orelha abano. O que eles viram? Em Belo Horizonte, a demanda maior era de cirurgia palpebral. Certo. E eles fizeram a pálpebra. E nós fizemos aqui a orelha. Mas para nós foi muito bom, para a cidade foi muito bom, por quê? Lógico. Porque nunca tinha sido feito a orelha abano e já a palpebral sim. Para você ter uma ideia da repercussão do Congresso, existe uma revista, que é a revista Plasticos da Sociedade. Olha, após o Congresso, nós saímos na revista inteira mencionado em todo lugar. Eu imagino, quer dizer... Então, hoje, se falar Poços de Caldas, dentro da sociedade, são 6 cirurgiões plásticos que são reconhecidos. A ponto de eu, na Jornada Mineira, em junho, esse ano foi em Tiradentes, eu recebi uma homenagem surpresa. Quer dizer, não fui eu que recebi, foi a equipe que recebeu. Isso é muito gratificante, né, Vitor? Foi um ano, 2014, eu posso dizer para você, foi um ano assim para nós assim maravilhoso. Que coisa boa, né? Foi. Isso é muito bom mesmo. Foi. Inclusive a população carente, como você disse, quer dizer, o paciente não está pagando, está recebendo a cirurgia por mãos hábeis, né? Todos cirurgiões plásticos, então isso é muito importante, é muito bom para todos. É uma satisfação enorme. E a união que se teve a partir daí, e foi exatamente no mutirão, não só no Congresso, mas no mutirão, é que essa união se desenvolveu. E eu acho que isso é muito bom. Porque você passa a trocar informações, você passa a enriquecer aquilo que você faz. Eu acho que tudo deveria ser assim, deveria ser uma somatória e não encarar como um concorrente. Não, né? Exatamente, não. Porque só tem a perder encarando como concorrente. E você unindo, todo mundo tem a ganhar. Não tenho dúvida mesmo. Foi muito gratificante. Então, essa homenagem foi para todos. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje nosso convidado, médico cirurgião plástico, Dr. Vitor Adis. Vitor, você comentou, né, a respeito dos mutirões que foram feitos e o tipo de anestesia que foi feito nesses pacientes. Olha, é uma pergunta muito interessante e importante, porque nós não temos condição de fazer uma cirurgia com internação. O Hospital da Zona Leste não permite, o custo se torna muito alto. Lógico. Então, tudo que a gente escolhe são cirurgias feitas com anestesia local, onde não há necessidade depois de uma internação. E é interessante falar sobre isso, porque você vê, uma reconstrução de orelha com uma simples anestesia local, você consegue realizar sem dor nenhuma e o paciente faz uma coisa que uma vida inteira, às vezes, ele desejou realizar, incomodou, sofreu bullying a respeito disso. Né? E é interessante que eu já tive paciente de 67 anos fazendo uma cirurgia de orelha em abano. Você imagina o quanto que essa pessoa não sofreu para fazer. Teve de bullying nesse paciente, né? Impressionante. E o que a anestesia local te dá? Ele te dá um custo mais barato da cirurgia. Com isso você amplia, você permite que um número maior de pacientes consiga realizar essa cirurgia. Hoje eu posso dizer para você que 90% do meu ato cirúrgico é realizado em clínica com anestesia local, com pequenos atos em face e orelha em abano. Né? E isso permite. E uma coisa que no mutirão nós tivemos que fazer, nós não podíamos operar menores de 15 anos, que aí se torna um pouco mais difícil a anestesia local, porque a cirurgia de orelha em abano é mais ou menos por volta de 2 horas de cirurgia. Puxa. E um garoto com menos de 15 anos não ficaria tanto tempo tão quieto para a gente poder realizar a cirurgia. E eu tive uma mãe que me telefonou, me pediu, pelo amor de Deus, mas eu falei, olha, infelizmente nós não temos acomodação, nem um hospital que atenda dessa forma, porque nós resolvemos fazer tudo no Hospital da Zona Leste. O hospital é riquíssimo, o pessoal que trabalha lá, olha, é de um envolvimento, de uma coisa assim, que deixou todos nós transformados. Nós, quando fizemos no Pedro Sanches com auxílio da Climep e tal, quando foi a cirurgia de pálpebra, quando foi orelha em abano, nós resolvemos, como eram só 18, eu resolvi centralizar só ali, até para que os residentes pudessem correr a todos os cirurgiões com técnicas diferentes. Impressionante. Então, hoje eu posso te falar, anestesia local, ele resolve assim grande parte de cirurgias de face de orelha em abano e são cirurgias totalmente indolores. Menos custo, mais rápido,
né? O paciente não necessita internação, não tem aquela recuperação pós-anestésica, o paciente, né? Por exemplo, na orelha de abano você diz que a cirurgia dura em média 2 horas. O paciente fica em repouso ou termina a cirurgia? 15, 20 minutos a 30 minutos a gente deixa ele repousando antes de ir e a gente pede, evidentemente, a ausência de dor perioperatória não significa ausência de pós-operatório. Isso você tem sempre que ressaltar, que a pessoa está sentindo bem. Porque uma das características da orelha em abano é que pode ter dor no pós-operatório. É uma região em que você manipula muito, você tem que mexer em cartilagem, quer dizer, você tem que enfraquecer essa cartilagem, então você corta, tira um pedaço, enfraquece, dá ponto. Então, é uma cirurgia que dói no pós-operatório. A orelha incha muito, como um lutador de jiu-jitsu, e aí verdade. tem dor. E aí a gente pede ao paciente que fique pelo menos de 4 a 5 dias quieto. É casa, repouso. Né? Eu acho que o pós-operatório, o repouso, é muito importante para o sucesso da cirurgia. Qualquer cirurgia, hoje eu falo de rotina, eu procuro manter essa frase para todo mundo. 50% do resultado está no pós-operatório e no cuidado, não tenho dúvida. 50% o cirurgião faz, mas se não houver a cooperação de 50% perde do toda paciente, a cirurgia. Você perde tudo. Realmente é por aí. Ô Vitor, no dia a dia, agora falando da tua clínica particular, no dia a dia, que cirurgia mais é procurada? Quais as cirurgias assim mais de rotina? Olha, eu posso dizer que a gente está até se especializando em cirurgia palpebral, porque nós fechamos 2015 com 157 cirurgias de pálpebra. Puxa! Foi assim um recorde espantoso. É exatamente isso, a facilidade, né? Você tem um bom resultado, graças a Deus eu tenho um bom resultado. É uma cirurgia que você consegue fazer sem dor, uma recuperação muito rápida e uma transformação com uma naturalidade tão grande. Lógico. E com isso o volume cirúrgico foi muito grande. E não posso deixar de falar no custo, evidentemente, que é um custo bastante acessível. Exatamente, eu acho que não tendo internação, então começa a cair custo. Exatamente. Uma cirurgia, por exemplo, de pálpebra, quanto tempo cirúrgico, quanto tempo leva? Em 1 hora você faz a cirurgia de pálpebra superior. Eu não costumo fazer as duas juntas. Certo. Porque como eu vou um pouco mais para fora do olho, porque geralmente os pés de galinha aqui marcam muito, então há necessidade de fazer essa incisão um pouco mais para fora do olho. E a pálpebra inferior também tem necessidade dessa incisão lateral. Certo. Então se eu faço as duas juntas com a técnica que normalmente eu costumo usar, uma cicatriz vai ficar brigando com a outra. Então, normalmente eu faço em tempos distintos. Então, a cirurgia da superior, que é a mais procurada, que é o volume maior, em torno de 1 hora você termina a cirurgia. E o paciente também, mesma coisa. Terminou a cirurgia, falar comigo, é brincando comigo, eu brinco com ele. Você vai contar a tua vida, eu conto a minha. A gente troca figurinha. E vai embora para casa tranquilo. Vai embora e 3 dias repouso. A recomendação, não sair de casa. Ô Vitor, uma coisa que está muito em moda, que a gente ouve falar muito, principalmente as mulheres, né, é a prótese. O que você diz das próteses? Saiu até uma reportagem há um tempo atrás que as mulheres estavam querendo próteses menores. Eu discordo um pouco dessa reportagem. No meu consultório, eu também não ouvi falar isso não. Não acontece isso. Ao contrário, eu tenho que demonstrar a dificuldade de colocar próteses grandes. Eu falo que para você ter tamanho de prótese, alguns conceitos você tem que ter. A altura, o peso, o tamanho do tórax, o tamanho da base da mama, o tamanho da altura da mama, a qualidade da pele. Tudo isso interfere. E o desejo da paciente. Se eu atender só o desejo, eu não vou conseguir uma naturalidade. Eu tenho que ter essa sequência toda. Eu acredito que hoje a maioria das pacientes, não sei, isso na minha opinião, porque a gente sempre ouve, né? Eu sou ginecologista, sabe? Então as pacientes sempre comentam. Pede mamas maiores, não é isso? Sem dúvida, eu não tenho dúvida nisso. Sempre eu acho que tem hora que você deve passar até apertado, né? Eu queria maior, mas não vai ficar bom para você, tem que explicar. Você tem que demonstrar essa dificuldade. Você não está ali brincando, você não põe o que você quer. Se essas especificações todas atendem ao quesito do tamanho que ela deseja, sem problema nenhum. Mas hoje a maioria pede acima de 300 ml,
300 cc é o tamanho mínimo que a paciente quer colocar. Coisa que há 20 anos atrás nós colocávamos 100, 100 e pouco. Hoje nós já estamos em 300. E o resultado fica excelente, É né? muito bonito. Não tem resultado ruim de mama. Se falar em prótese, eu posso dizer para você, vai ser bonito o resultado. É difícil não ser bonito o resultado. É impressionante, é muito bonito. Vitor, nós vamos para um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E neste bloco a presença da Thaís com as perguntas de nossos telespectadores. E aí, Thaís, como que os nossos telespectadores estão reagindo em relação à cirurgia plástica? Doutor Luciano, o assunto de hoje está repleto de informações. Eu já estou aqui recebendo a participação de várias telespectadoras e o nosso endereço de e-mail para quem ainda não encaminhou sua dúvida e queira participar do programa é drluciano@programasaudeendia.com.br. Eu espero a participação de vocês e lembrando que o sigilo de quem nos envia e participa do programa ele é sempre mantido por questões éticas. É isso mesmo, né, Thaís? Doutor Vitor, vamos falar um pouquinho a respeito de lifting. Normalmente o pessoal hoje está procurando, hoje o pessoal parece que está tendo mais vaidade ou pelo menos está procurando mais a cirurgia plástica, né? Então vamos falar um pouquinho da plástica facial, né, que seria o lifting, não é isso? Sem dúvida. Olha, Luciano, eu, há mais ou menos uns 15 anos, eu não faço um lifting total. O lifting total, ele me agredia. Ele transforma muito a paciente, ele modifica e perde muito a naturalidade. E eu passei a fazer pequenos atos cirúrgicos em face, substituindo o lifting total. Então, hoje eu posso dizer para você que eu tenho 5 cirurgias em face, todas com anestesia local, realizadas na clínica. Muito bom. Seria a pálpebra superior, a pálpebra inferior, o submento, onde você trabalha logo abaixo do queixo, o mini lifting de terço médio, onde você mexe em todo o terço médio da face, e o mini lifting de terço cervical. Com essas 5 cirurgias, evidentemente, eu não faço as 5 numa mesma paciente. Lógico. Eu examino a paciente, vejo as que ela precisa e vamos realizar por etapa cada um desses atos. E tudo com anestesia local. E tudo com anestesia local. Então eu posso dizer hoje para você que pelo menos há 15 anos eu não realizo um lifting total. Mas o que me é muito importante é o resultado exatamente daquilo que eu pensava. Eu vou contar uma historinha que aconteceu há pouco tempo. Operei uma paciente, a paciente voltou no meu consultório 3 meses depois, disse, doutor, o senhor está de parabéns. Eu falei, por quê? O que houve? Não, minha filha, ela mexe com moda em São Paulo. E ela não tinha me visto, quando eu fui visitá-la agora, ela comentou comigo, mãe, eu estava morrendo de medo de te ver como você está, mas você está ótima, está tão natural. Eu falei, pronto, é isso que eu queria. É isso mesmo, né? É isso que eu queria, eu ganhei meu dia com isso. Então, eu falo que nós não vamos retirar todas as expressões, nós vamos abrandar alguns sinais de envelhecimento. Então, eu acho que o que não pode fazer é transformar, mudar a feição do paciente. Essa é a palavra, Com transformar. certeza. Sabe? Há pouco tempo atrás, também uma outra história, a minha esposa, numa loja, tinha uma senhora que conversou com ela, falou com ela, e depois que essa senhora saiu, ela foi à vendedora perguntar quem era. E ela conhecia. E ela não identificou tal a transformação que ela estava por conta de cirurgia plástica. Olha só. Isso é terrível, mas Não é infelizmente terrível. acontece. Infelizmente, né? Infelizmente acontece. Ô, Vitor, falando né, em cirurgia plástica, normalmente a gente sempre ouve o paciente pedir, por exemplo, seriam as associações de cirurgias. Né? A gente já sabe o que é bom, o que não é bom, o que é indicado, o que é contraindicado. Mas normalmente o paciente, a gente ouve, eu quero fazer, por exemplo, uma plástica de abdômen, quero fazer mama, quero fazer rosto. Tudo num dia só, num tempo cirúrgico só. O que você diz disso? Luciano, eu acredito que essa época acabou. Graças a Deus. Eu acho. De um tempo para cá, já há alguns anos, se teve dentro da sociedade vários fóruns, vários debates para segurança do paciente. E quando você faz essas associações, você aumenta enormemente o tempo cirúrgico, aumenta as perdas e aumentam os riscos. Hoje, isso não se deve. Nós estamos agora com uma nova presidência que está entrando esse ano, e um dos assessores dele,
nós vamos ter um protocolo de intenções. Tipo assim, o que você pode, o que você não pode, com peso em cada coisa. O número de horas, se ele é diabético, se ele fuma. E isso vai te dar uma numeração que, se chegar a tal ponto, você não opera o paciente com essa numeração. Muito isso bom. é premente que a sociedade tenha isso. Nós já tínhamos isso em lipoaspiração. Porque como houve muito acidente com a lipoaspiração, então o que se fez? Se fez um protocolo, vários fóruns, várias reuniões, e conseguiu se determinar. Então hoje existem regras para a lipoaspiração. Você não deve tirar mais do que 7% do peso corporal. Você não pode aspirar mais do que 40% de superfície. Tudo isso por segurança, né? Por do próprio segurança paciente. do paciente. Então, quando o paciente fala, você vai tirar toda a minha gordura, eu falei, não vou tirar toda a gordura. assim? Eu vou tirar aquela que é possível. Você quer tirar toda? Faça 3 cirurgias. Uma a cada ano você vai tirar toda. Exatamente. Aos poucos. Né? Mas a segurança em primeiro lugar. Então, isso a sociedade está visando isso Isso é muito. importante. E é E isso está sendo importantíssimo divulgado. Então, acredito que aquelas cirurgias que se faziam, começava às 7 horas da manhã, terminava às 8 da noite, Não. isso já terminou. Não tem mais. E mesmo o tempo anestésico, tudo, né, Vitor? Acho que- Tudo é risco. Vamos passar para as perguntas, Thaís? Vamos lá. Doutor Vitor, tem uma idade mínima ou máxima para se fazer uma cirurgia estética? Posso te dizer com toda segurança, não. Não existe. Não. Hoje, eu acho assim, né, a evolução do material, do procedimento cirúrgico. Vamos pôr aí o exemplo da cirurgia de mama. Há 36 anos atrás, eu não tinha material, eu não tinha iluminação, eu não tinha nada para fazer uma cirurgia de prótese. Hoje a prótese evoluiu, hoje o material ele é super delicado. Hoje eu tenho uma luz de LED que entra por ali e você consegue visualizar tudo o que você estava fazendo. Você imagina antigamente, eu abri um buraquinho de 5 centímetros, o foco atrás de mim, minha cabeça aqui escondia, eu não via nada do que eu estava fazendo. Hoje eu estou enxergando tudo. O que aconteceu? Hoje eu opero menina de 18 anos para colocar uma prótese. Ela não quer esperar 40 anos para fazer uma cirurgia dessa. Ela faz aos 18 anos. Mas por quê? Porque a evolução do procedimento, a evolução cirúrgica, houve a evolução da prótese mamária, a segurança dela, isso tudo transformou e facilitou. Uma cirurgia palpebral. Se opera normalmente aos 45 anos, mas eu já tive paciente de 25 anos Nossa. com necessidade de uma cirurgia palpebral. Olha. Então, Se tem necessidade, vamos fazer, né? Cada caso é um caso, né? e é aquilo. E ao contrário também eu posso te dizer. Essa semana eu recebi uma paciente com uma mama grande, mas extremamente bonita. Eu falei para ela, não opere. A senhora está na tem moda, porquê. a mama não está caída e a mama é linda, não queira fazer. Não queira mexer. Então eu não vejo idade. E tive uma paciente que eu já operei de 85 anos em face. Olha. Uma segunda pergunta é a respeito onde são realizadas as cirurgias plásticas, em clínicas ou hospitais? Olha, quando eu faço muito em clínica, mas só uso anestesia local. A pessoa às vezes pergunta para mim, o senhor vai me dar um comprimidozinho para dormir? Eu falo, se você quiser o comprimidozinho, nós vamos para o hospital. Aqui é anestesia local, não vou pegar nem veia. É como se fosse um consultório odontológico. Ok. Né? Agora, qualquer cirurgia que precise de uma sedação, mínima sedação, é hospital, a segurança é de hospital. As clínicas hoje, a tendência é começar a terminar um pouquinho. Né? No hospital você tem UTI, você tem um plantonista, então a segurança para o teu paciente é muito grande. Quem opera em clínica, a clínica hoje é obrigatório ter um convênio com um hospital que tem UTI. E ele tem que ter à mão uma UTI móvel para transportar numa urgência o paciente. Tudo isso segurança do próprio paciente, né, Vitor? Isso evoluiu e a segurança cada vez mais. Doutor Luciano, eu gostaria de agradecer a participação de todos os telespectadores que encaminharam as dúvidas aqui para o programa e, infelizmente, pelo nosso tempo de gravação, foram algumas perguntas que a gente conseguiu discutir. Doutor Vitor Adis estará comigo aqui após a gravação para responder as demais. E lembrando, gostaria de convidá-los para acessar a nossa página no Facebook e a nossa página no Instagram, que é Programa Saúde em Dia.
Isso mesmo, Thaís. Doutor Vitor, muito obrigado pela presença, mas antes de encerrarmos, eu gostaria que, se possível, deixasse sua mensagem para os nossos telespectadores. Primeiro eu quero agradecer a presença, é um prazer estar com vocês, é um bate-papo informal, gostoso. Muito bom. E falar do que a gente gosta de fazer. Agora eu gostaria de deixar uma informação. Cirurgia plástica é com o cirurgião plástico. Hoje, muitos cirurgiões tentam fazer cirurgia plástica e muitas complicações surgem. Então, a formação do cirurgião plástico é grande, mas ele está pronto a atender para fazer uma cirurgia estética com efeito. Exatamente. Então, Vitor, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Thaís, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.